Então, tirando dúvidas das questões de livro, me foi solicitada a questão de número 8, na página 11, do capítulo 8 do teu livro, do livro 3. Nós temos ali o enunciado dizendo assim, na figura a seguir, o fio ideal prende uma partícula de massa m. Está aqui, então, o fio ideal é esse aqui, prende uma partícula de massa m, e há uma haste vertical, que é essa aqui, presa a um disco horizontal, que está aqui, que gira nesse sentido aqui, né, com uma velocidade angular ômega constante. Está lá, essa velocidade angular ômega é constante. A distância do eixo de rotação do disco, o eixo de rotação é bem no centrinho ali, onde tem aquele pontinho, aqui esse ponto, e ao centro, a distância do eixo de rotação do centro do disco, da partícula, a distância do eixo de rotação do disco ao centro da partícula é igual a 0,1 raiz de 3 metros. Ele quer dizer que essa distância daqui até aqui é 0,1 raiz de 3 metros. Isso que ele está querendo dizer. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber qual é a velocidade angular do disco. Essa não é uma questão fácil, é uma questão mais elaborada, tem um pouco mais de matemática, então não é uma grande questão para te preocupar em termos de prova para a gente. É para pensar em raciocínio e ver como é que a coisa pode ficar mais pesada na matemática. Quando esse disco está girando aqui, tem essa haste, essa corda aqui, no momento que isso aqui começa a girar, essa corda aqui começa a levantar, e a bolinha vai ficando cada vez mais alta. Vai girando cada vez mais alta e está presa na corda. A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar quais são as forças que estão atuando na bolinha. Ela é puxada aqui verticalmente para baixo pela ação da força-peso. Tem aqui a ação da força-peso. E ela é puxada aqui por esse fio, uma força que nós chamamos de força de tração, certo? Como a gente já estudou no primeiro trimestre. Bom, então, o que nós precisamos saber? A gente precisa saber quanto é que vale a velocidade angular. A velocidade angular está vinculada à força centrípeta. A gente sabe que força centrípeta é massa vezes a velocidade angular vezes o raio. Massa vezes a aceleração centrípeta é a velocidade angular vezes o raio. Podemos calcular assim. A gente pode descobrir aqui o peso do corpo, que é a massa do corpo, vezes a gravidade. A gente pode relacionar essas duas forças. De que maneira? Pois bem, esta força T que está para cá, não está na mesma direção da força-peso, nem é perpendicular. Então, o que a gente vai fazer? Uma coisa que a gente fez lá no primeiro trimestre. A gente vai decompor essa força T. A gente vai ver que tem uma componente da força T, uma componente da força T que é vertical e uma componente que é horizontal. Certo? A componente vertical da força T é a projeção do T para cá, que eu vou chamar de Ty. E a projeção da força T na horizontal, é a projeção para cá, eu vou chamar de Tx. Então, o Ty e o Tx são os dois pedaços da força T que estão compondo a força T. Bom, como esse corpo, ao girar, não vai cair, não vai subir, é porque a força peso e a força Ty têm exatamente o mesmo valor. A força peso e a força Ty têm exatamente o mesmo valor. E a força centrípeta, se o corpo está girando aqui assim, a força centrípeta é a força que aponta para o centro da trajetória. Está aqui a força centrípeta. Essa esfera vai ficar girando aqui ao redor do eixo. Então, e a distância daqui até aqui, essa distância daqui até aqui, é a distância que ele chamou de D, ou 0,1 raiz de 3. Essa é a distância que a gente tem. Bom, então, essa bolinha vai estar girando ao redor dessa haste que está aqui. A distância é 0,1 raiz de 3. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que vincular, relacionar o peso com a força centrípeta. O peso com a força centrípeta, exatamente. O peso vale tanto quanto o Ty, e a força centrípeta vale tanto quanto o Tx. Então, eu vou dividir o Tx pelo Ty. Dividir o Tx pelo Ty significa eu dividir a força centrípeta pela força
peso. Bom, mas quem é o TX? Observa que esse ângulo aqui é o ângulo de 60 graus, tu tens aqui um triângulo retângulo, a projeção TX aqui, isso aqui é o cateto oposto, o T é a hipotenusa. Então, cateto oposto, que é o TX, hipotenusa T, e o ângulo, isso vai me dar o seno. O seno de 60 graus é cateto oposto, TX, sobre a hipotenusa, que é T. Isso aqui é o triângulo retângulo. Isso a gente viu no primeiro trimestre, vocês estudaram também com o Alex, há pouco tempo lá em equilíbrio, em cordas, em fios. Então, eu vou ter aqui que o TX é igual ao T seno de 60 graus. Então, esse é o TX. Tá? Então, TX, T seno de 60 graus. Quem é o TY? O TY está aqui, ó, ele é esse segmento. Ora, este ângulo aqui, pela matemática, tem a mesma medida que esse, são ângulos alternos internos. Quem é este cateto nesse triângulo retângulo que está aqui? Ele é o cateto adjacente. Quem é o T? É a hipotenusa. Então, vincular cateto adjacente com a hipotenusa é o cosseno. O cosseno de 60 graus é o cateto adjacente, o ângulo de 60 graus. Ó, aqui está 60, aqui é 60 também. O adjacente está aqui. Então, é o TY sobre a hipotenusa, que é o T. Quem é TY sobre T? Ó, o TY vai ser T cosseno de 60 graus. Então, eu estou dividindo TX por TY. Isso é T cosseno de 60 graus. T cosseno de 60 graus. Beleza. Dá para cortar o T de cima com o T de baixo, mas antes eu vou dizer que isso aqui é igual à força centrípeta sobre o peso. E aí sim, vou simplificar o T de cima com o T de baixo. Sobrou o que aqui, ó? Seno de 60 graus sobre o cosseno de 60 graus. Isto é igual, força centrípeta. Força centrípeta é m ômega ao quadrado vezes r. Aqui, ó. Dividido pelo peso. Quem é o peso? É a massa m vezes a gravidade g. Dá para simplificar os m. É a massa da bolinha que está girando. Seno sobre cosseno da matemática. Ih, chama o Mauro lá, ó. Chama o Mauro, seno sobre cosseno é a tangente de 60 graus. É a tangente de 60 graus. Então, tangente de 60 graus é igual ômega, que é o que eu quero achar, ao quadrado vezes o raio. O raio é essa distância aqui, que vale 0,1 raiz de 3. Sobre o g, que é 10, ele falou lá. A tangente de 60 é um valor de tabela que tu tens que saber, é raiz de 3. O 10 que está dividindo vem para cá multiplicando. Isso é igual a ômega ao quadrado vezes 0,1 vezes a raiz de 3. Raiz de 3 multiplicando lá e aqui dá para simplificar. E aí eu vou ficar com ômega ao quadrado igual a 10 dividido por 0,1. E 10 dividido por 0,1 dá 100. 10. Isso é ômega ao quadrado. Para tirar o quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada de 100, a raiz quadrada de 100, que dá 10 radianos por segundo, que é a unidade de medida da velocidade angular. Então, está aí a resolução da questão, não é uma questão simples, envolve bastante trigonometria, mas nada demais, né, pessoal? Não te assusta, porque essa trigonometria que está envolvida ali, ela é no nível de 8ª série, nona série, nada muito adiante, tá? Não é uma matemática muito apurada, não, é só tu lembrar das relações e vincular o que a gente trabalhou no primeiro trimestre da decomposição de forças, quando falou de plano inclinado, quando falou de tensão, tração em cordas, e agora mesmo com o Alex, quando tu falou de equilíbrio, as condições de equilíbrio em estática. Beleza? Segue teu estudo aí, vou continuar te ajudando. Pintou dúvida? Manda para mim.